Bonita, tudo bem? Estamos aqui ao vivo então para mais uma live, mais uma aula. Meu nome é Rafael Via Leves, que eu sou professor de terapeutas, mentor de terapeutas, ou seja, eu ajudo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas lá fora e também ajudo esses terapeutas aí a se conectarem com seus clientes para poderem realmente viver de terapia, ganharem dinheiro nesse processo de terapia, levando autoconhecimento, levando amor, carinho, cuidado para todas as pessoas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí. Eu não sei se você já me segue nas outras redes sociais, mas eu tô no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, em vários locais aí, cada uma com conteúdos diferentes. Tem vários conteúdos, várias auto-hipnoses no meu canal do YouTube. Eu faço lives toda segunda, quarta e sexta-feira às 10 da noite. Eu tô aqui ao vivo pra gente ter esse nosso bate-papo, essa nossa troca, essa nossa conversa, né? E a gente aprender juntos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu peço para vocês que chegaram aí, se vocês puderem me dar um ok, se estão me ouvindo bem, se tá me vendo bem, se tá tudo certo aí com a conexão aqui, para daí a gente poder entrar nesse conteúdo de hoje, tá bom? Então, Filomena, Luísa, vocês estão aí? Me diz aí se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo aqui, que eu tô com o microfone diferente hoje, só para ter certeza que tá tudo fluindo bem aqui, tá bom? Então, gente, nessa live de hoje, né, o conteúdo que eu quero falar com vocês é do quanto a gente está se preparando para algo. Digamos assim, a gente está tomando ações contra algum perigo imaginário, invisível, a gente está tentando antecipar algo ruim que a gente acha que vai acontecer. E isso é a tradução específica da ansiedade. E eu quero te ajudar a entender como isso funciona dentro de você, como isso funciona dentro do teu paciente também, para a gente poder aprender a desfazer esses nós e aprender a sentir a importância de a gente poder simplesmente relaxar, a gente poder simplesmente parar de lutar contra esses dragões imaginários, né? Esses perigos invisíveis que estão aí na nossa frente, na nossa vida aí. Eu quero ajudar vocês a entender um pouquinho desse processo aí e como que a gente lida com isso, como que a gente pode resolver isso, de onde é que isso vem, tá bom? Então, vocês que estão aí, se puderem me dar um ok, se estão me vendo e me ouvindo bem aí, tá bom? Só para eu saber se tá tudo certo aqui. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, o que acontece? Você já ouviu falar em TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo? Tem pessoas que às vezes ficam, por exemplo, verificando várias vezes se a porta de casa tá fechada. A Sandra falou, boa noite, estava assistindo sua live no Deezer. Ah, que legal. A Ilza falou, boa noite a todos, seja bem-vindo aí. Eu nem lembrava do Deezer, Sandra, olha só, ainda bem que você me falou, né? Tô no Deezer também, né? Os áudios estão lá, só que eu não tô colocando muito mais lá esse novo grupo de lives aí, eu preciso colocar, mas não coloquei, então as lives estão lá, estão um pouco mais antigas, Sandra, mas tamo aí, né? Conhecimento é conhecimento sempre bom, né? Mas que bom que você tá aqui ao vivo pra gente aprender junto, tá bom? Então, olha só, a gente... O transtorno obsessivo compulsivo, o que a pessoa faz? Ela faz um monte de ações para tentar evitar que algo ruim aconteça. Geralmente é mais ou menos assim, sabe? Então, a gente pega algo que a gente tem muito medo que aconteça e aquilo vira obsessivo para mim, assim, eu fico tentando ter ações que no meu mundo me dão a entender que vão evitar aquele mal de acontecer. Então, por exemplo, vou compartilhar um pouco de vocês da minha história, né? Teve um momento quando eu caminhava a pé na rua, né? Quando, sei lá, era adolescente, criança, né? Um pouco antes de ser adolescente ainda. Eu caminhava a pé na rua, aí tinha aquelas grades das casas, a cerca. A cerca era feita aquelas barras de ferro, sabe? Pra cima, assim, tipo tubular, assim. Quando eu passava na rua do lado de uma daquelas grades, eu tinha que passar o dedo, assim, aqui as grades, sabe? Passar o dedo assim, ó, como se estivesse passando entre as grades. Pra quê? Né? Não tinha um motivo para isso, mas eu sentia que eu precisava fazer isso, né? E por que eu precisava fazer isso? Cada um tem as suas tretas internas, né? No meu caso, no meu universo de criança ali, um tempo antes, né? E eu percebi hoje, olhando lá para trás, né? Analisando esse processo, um tempo antes teve um acidente de trânsito que na verdade acabou morrendo algumas pessoas da minha família, da família da minha mãe, né? E eu era muito criança, assim, e aquilo foi muito impactante, né, para todo mundo, até porque ele tinha um filho, dois até, mas um que era exatamente da mesma idade que eu, então foi muito, né, imaginar, pô, como é que seria eu ali, né, perdendo os meus pais e tal, porque morreu os dois, o pai e a mãe naquele acidente. E aí o que aconteceu? Eu senti que eu no meu mundo infantil, né, no meu mundo de criança, eu passei a ter um medo absurdo de perder os meus pais, porque eu me coloquei no lugar do outro.
né? Então, para mim, o que aterrorizava a minha infância era imaginar que os meus pais podiam morrer, né? E que aquilo ali era a pior coisa que podia acontecer na vida. Eu não podia admitir aquilo ali. Toda criança tem medo disso, mas no meu caso, talvez por causa desse acidente, de tudo que aconteceu, isso ficou muito forte. Então, o que acontecia? Quando eu passava na rua, tinha que passar o dedo lá nesse negócio da cerca, desse jeito que eu falei para vocês ali, o que acontecia? Vinha na minha cabeça o seguinte: se você não fizer isso, os teus pais vão morrer. Sabe, uma voz, assim, a voz não é uma voz que vinha externa, era uma coisa que estava na minha cabeça, né? Dizia assim, cara, os teus pais vão morrer se não fizer isso. Cara, e qual criança que não vai fazer qualquer coisa que for necessária para tentar evitar o mal de acontecer? Quem que gostaria de carregar consigo a culpa da morte dos pais, né? No caso, eu fui culpado, eu podia ter feito aquilo para evitar e eu não fiz, né? Só que o que tem a ver eu passar o dedo assim numa grade de uma cerca? Evitar a morte dos meus pais. Meus pais não estavam doentes, não tinha nada de errado com eles, uma coisa não tinha a ver com a outra. Mas o que acontece? A gente cria uma relação complexa entre duas coisas que não tem a ver uma coisa com a outra. E a gente às vezes passa a criar cada vez mais rotinas. Então, você pegar uma pessoa que tem toque, o toque às vezes é um pensamento obsessivo que está lá, e às vezes é um gesto, um ato que essa pessoa fica fazendo para tentar evitar que algo ruim aconteça. Então, por exemplo, nesse caso, passar a mão na cerca. Depois, passou por um momento de andava naquelas calçadas que tem os desenhos de pedrinhas brancas e pretas, aí só podia pisar nas brancas, ou só nas pretas, ou só na emenda, não podia pisar de qualquer jeito, né? Cara, e isso vai virando uma prisão na tua vida, porque você não pode só viver a tua vida normalmente, você tem que estar sempre tentando evitar que algo ruim vá acontecer lá no futuro, evitar aquela coisa ruim. No meu caso lá era que os meus pais morressem, né? Só que cada pessoa tem a sua treta interna e cada pessoa tem o seu pior medo aí. E quando você, digamos assim, tá com muito medo, tá desesperado por esse medo, você compra uma ideia que parece que é uma contra-ação, né? Algo que você vai fazer para evitar que aquilo lá aconteça. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você pode não ter desenvolvido um transtorno obsessivo compulsivo, nem o teu paciente, pode ser que não tenha desenvolvido algo físico, que chegou lá a fazer uma coisa, ou um pensamento que vem de forma ininterrupta na mente dele. Mas talvez, do mesmo jeito, alegoricamente, do mesmo jeito que acontece com quem tem toque, talvez você também está tentando se antecipar a uma coisa ruim que pode acontecer. E isso é a ansiedade. A ansiedade é justamente isso. Você pensa que algo ruim pode acontecer. O que é de ruim que pode acontecer? Eu ficar sozinho, eu perder o emprego, eu ser humilhado publicamente, eu falir, eu sei lá o que, eu ficar doente. E aí o que acontece? Você passa a tomar ações na tua vida para tentar evitar que essa coisa ruim aí aconteça. Só que o que acontece? Essas ações escravizam a tua vida, porque você fica ali o tempo todo se sentindo obrigado a fazer aquelas coisas ali para evitar esse grande mal aí de acontecer. Só que é isso que eu quero trazer, né, esse pensamento para você. O que é esse mal? Será que isso vai realmente acontecer? Será que é provável que isso aí vai acontecer? Será que vale a pena você ficar tomando essas contra-ações desse jeito para evitar que esse mal aconteça? Que nem no meu caso, quando eu era criança, né? Ficar passando a mão na grade, né? Na cerca de grade lá. Isso vai evitar que algo ruim aconteça para os meus pais? Óbvio que não vai, né? Só que a gente, de alguma forma, pensa assim, cara, é isso que eu preciso fazer. Se eu não fizer isso, pode acontecer algo com eles, né? Então, o que a gente precisa olhar hoje, para nossa vida hoje, como adulto, né? O que você tem medo que aconteça na tua vida? Olha para isso. Sabe? Não foge disso. Não tenha medo de olhar para isso. Olha para isso, sabe? Tipo um monstro, quando a gente tem medo de um monstro, a gente tem que parar e ir lá olhar nos olhos dele, sabe? E dizer, e aí? O que você quer me contar? Né? Qual que é o papo que a gente tem que bater aí? O que eu tenho para aprender com você? Porque, cara, sempre que a gente enfrenta uma coisa, a gente olha olho no olho, aquela coisa perde o poder. Aquela coisa perde a força dentro da gente. Então a gente precisa olhar. Olhar para isso. O que te dá medo? O que tira o teu sono? O que você tem mais medo que aconteça? Porque talvez isso está fazendo você tomar várias ações na tua vida para tentar evitar que isso aconteça. Só que às vezes é só você nem olhar para isso. Isso já não vai acontecer, isso não faz parte da tua vida. Eu cito um exemplo, né? Por exemplo, aqui eu estou falando com vocês agora. É possível que caia um avião na minha cabeça aqui, agora, né? Cai um avião, eu morro aqui, cai um avião. É possível. Agora eu te pergunto, é provável que isso vai acontecer? Lógico que não. Provavelmente não. Aqui não é nem rota de avião aqui onde eu tô, né? O número de aviões que caem é muito pequeno, né? Então provavelmente não vai acontecer. Mas é possível.
Cara, é possível 1 milhão de tretas, é possível que eu tenha um AVC, um infarto, qualquer outra coisa, pode acontecer um monte de coisa. Pode, mas é provável? Não é provável. Então a gente tem que parar de ficar tentando lutar contra essa coisa que eu tenho medo. Eu olhar pra isso e dizer, cara, por que eu tô com medo disso? E poder mudar a minha relação com esse medo. Porque enquanto eu fico com medo, eu sempre vou estar, de alguma forma, dando força pra essa coisa aí. Mesmo que eu não quisesse ter ela na minha vida, eu tô dando força pra ela quando eu penso nela, quando eu coloco energia nela. Por mais que seja uma energia de eu não quero isso. Mas não interessa, você tá reforçando. Deixa eu ver, a Paula falou, ansiedade é a pior coisa, eu sou ansiosa para as coisas que eu quero que aconteçam logo. Pois é, mas todo mundo quer, né? O Regis falou, boa noite, mestre. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Todo mundo quer que as coisas aconteçam logo, né? A gente sempre acha que a gente tá atrasado, que devia ser antes, né? Existe sempre uma diferença entre o que eu planejei e o que eu consegui executar até agora. Cara, e todo mundo acha que tá atrasado, todo mundo acha que devia ter mais, todo mundo acha que não é reconhecido o suficiente, que não é valorizado o suficiente. Cara, isso é do ser humano. É isso que faz a gente evoluir. É isso que faz a gente acordar todo dia e correr atrás para tentar melhorar a gente mesmo. A questão, né, que é a gente olhar para isso, é que assim, ó, eu sempre uso essa metáfora e para mim, cara, ela é incrível. Na vida, a gente vê como se tivesse tipo uma escada, né? Eu vou subindo a escada da vida. Cada conquista que eu tenho, eu subo um degrau, né? Sei lá, fiz 18 anos, tirei a carteira de motorista, entrei pra faculdade, me formei na faculdade, consegui um emprego, sei lá. Cada coisa é um degrau que eu vou subindo, né? Comprei um carro, comprei uma casa e tal, tive um filho. Tudo isso vai subindo, né? Eu digo, tô subindo na escada da vida, sei lá. Mas o que acontece? A gente acha, de uma forma infantil, é infantil isso, a gente acha que de alguma forma, em algum momento, lá em cima dessa escada vai chegar um lugar onde eu vou poder só curtir, vou só aproveitar, aí vai ter valido a pena todo o esforço que eu fiz para subir a escada. Cara, eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi fazendo terapia. Fazendo como terapeuta, né? Não como paciente. Eu aprendi, cara, porque eu atendo gente de tudo que é idade. Meus pacientes vão de 7 anos até 86, foi o mais idoso que eu atendi, né? Tem um gap aí de 80 anos, né? Na galera que eu atendi. Gente que não tinha o que comer e gente que não tinha mais o que fazer com o dinheiro que tinha, sabe? Gente que teve a pessoa me falou que os 3 últimos pagamentos que ele recebeu pelo trabalho dele, que era uma verba de alguns milhões de dólares, ele pediu para as pessoas nem pagarem para ele naquele momento ali, porque ia dar muito imposto de renda, ele não estava precisando daquele dinheiro lá. Então, cara, eu atendo gente que não tem o que comer, atendo gente assim também, sabe? Então, isso me dá uma compreensão um pouco assim do ser humano, né? Dessas coisas. E o que eu quero dizer para você, aqui olhando no teu olho, talvez para poupar muita vida da tua vida, não tem um lugar aonde você vai chegar. Não existe esse lugar, eu vou chegar lá e aí vai ser feliz. Não existe. Alguns acham assim, quando eu casar, encontrar a pessoa da minha vida vai ficar tudo bem. Não vai, você vai ter problemas que você não tem hoje. Quando eu me aposentar, eu não vou mais precisar trabalhar e eu vou poder ficar em casa. Cara, ficar em casa sem ter um trabalho, sem ter o que fazer e tal, você passar uma vida trabalhando, correndo e tal, você ficar em casa sem ter o que fazer, né, descansando, você vai descansar 2, 3 meses no máximo, depois você vai ficar entediado. Cara, eu tendo muita gente que entrou em depressão porque se aposentou, ou porque tá prestes a se aposentar, e percebeu que aquele emprego que a pessoa passou a vida inteira reclamando é o que dava alegria pra ela, é o que trazia vontade de fazer, é o que fazia ela se mover, entende? Cara, não tem um lugar, não tem um volume de dinheiro que você diga, quando eu conquistar esse dinheiro aqui eu vou estar completamente feliz. Não tem. Então o que acontece com isso? O que você precisa entender com isso? Que nessa escada da vida você tem que aprender a se divertir no caminho. Porque não tem aonde chegar, cara. Não tem aonde chegar. A hora que chegou aqui, né, no final acabou. Você nunca sabe onde é que acaba a tua. Se é aqui mais em cima, se é aqui do lado. Alguma hora vai acabar e não depende de você. Mas você tem que aprender a se divertir no processo. E se divertir no processo é a gente aprender a ser grato pelas coisas que a gente tem agora, pelo quanto a gente já evoluiu, né? E poder olhar e se divertir agora, hoje, com as coisas que eu tenho hoje, mesmo sabendo que tem um monte de coisa que eu queria ter e ainda não tenho. E sempre vai ter. Isso quer dizer que você está construindo um futuro mais legal, só que a gente precisa aprender a se divertir com o que a gente tem hoje. Aprender
a ser grato pelas coisas que a gente tem hoje, né? Construindo o que a gente vai ter, construindo melhorias para nossa vida, para nossa família, financeiramente, enfim, tudo mais, mas ao mesmo tempo podendo aproveitar e curtir o momento atual, porque isso faz a diferença, tá bom? A Wélida tá aí, boa noite, Wélida, sejam bem-vindas aí, muito bom. Gente, então olha só, isso é uma coisa que eu acho que é muito legal passar para você, seja você, a pessoa comum, você terapeuta, entender isso do teu paciente do que ele tem mais medo. Sabe? O que ele tem mais medo? Porque com certeza ele está fazendo uma força violenta na vida dele para tentar evitar de chegar nesse problema, tentar evitar que esse medo aconteça, né? E aí a gente precisa olhar para isso e a gente precisa mudar a relação dele com esse medo, entendeu? Porque enquanto a gente não muda a relação com esse medo, ele vai continuar com medo. E ele com medo vai gerar um estímulo aqui no nosso cérebro que vai deixar a gente com a nossa amígdala mais ativada, que vai ativar o nosso sistema nervoso simpático, que vai gerar todos os sintomas físicos da ansiedade no nosso corpo. Porque a ansiedade é a resposta do nosso corpo ao medo. Então você precisa aprender a lidar com o que te causa medo, né? O que causa medo na pessoa? E mudar essa ressignificação. Por exemplo, a pessoa tem 50 anos e ela diz assim, Rafael, entendi um caso, Rafael, eu tenho muito medo de não ter dinheiro, tenho medo de não ter dinheiro pro básico, pra comer, pra ter onde morar, não sei o que lá e tal. Aí eu digo, cara, mas nesses 50 anos aí, conta como é que foi a tua vida. A pessoa nunca teve um só dia que ela passou fome na vida dela. Eu falo, cara, se em 50 anos, todo o tempo que você estava aqui, você sempre deu um jeito de trabalhar, de conseguir dinheiro, de resolver, de ir atrás e tal, né? Coisas incríveis aconteceram. De onde é que vem esse medo? Esse medo não é racional, né? Não tem a ver com a tua história de vida. Olha pra tua história de vida e veja que você sempre deu um jeito. Por que você não vai dar agora? Se agora você tem mais inteligência do que você tinha lá no passado, agora você tem mais experiência, tem mais expertise, né? Por que você acha que não ia conseguir? E aí, quando as pessoas começam a se lembrar das forças que ela tem dentro delas, aí sim consegue dar conta desse medo. Porque assim, olha só, uma coisa interessante é você entender que a gente acha que ter coragem, né? Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Ter coragem é não ter medo. Isso não é verdade. Não é, porque tenta lembrar uma vez que você foi corajoso aí. Tenta lembrar. Sério, de verdade, lembra aí. Veja aí, um pouquinho antes disso, talvez minutos, talvez horas, talvez dias, você tava morrendo de medo, não tava? Tava morrendo de medo. Mas você fez o que precisava talvez porque você não tinha alternativa. Talvez porque precisava ter feito. Talvez porque dependia de outras pessoas. Talvez porque era para defender alguém, sei lá. Talvez porque era inadmissível aquilo ali, mas você fez mesmo com medo. E é por isso que você se sente corajoso. E você enfrentou o medo. Enfrentar o medo é bom, é gostoso, libera a gente. Então a gente precisa dar uma olhada nesse medo aí, no que está causando medo na gente, pra gente poder lidar com isso, tá bom? Então vamos ver. O Gabriel falou boa noite. Boa noite, Gabriel, seja bem-vinda. A Rita também, seja bem-vindo. O Gabriel falou, fiz uma pergunta. Beleza, já vou ver aqui. Deixa eu só ver o que o Elida falou aqui, ó. Tenho medo de morrer, vixe. Tipo, imagino muita coisa, saber que vou acabar. Tô rindo, mas é de nervoso. Pois é, faz parte, Wélida, mas fica tranquilo. Na verdade, isso aí, o que isso representa? Representa, né? E aí, aqui, ó, vamos por um exemplo prático aqui de terapia, né? De reframing, que a gente chama, que é reenquadramento. Quando a gente pensa assim, eu tenho medo da morte, na grande maioria das vezes, quando a gente passa a investigar com o paciente o que acontece, o grande problema é o que o paciente acha que acontece depois da morte. Entende? Porque se eu acho, sei lá, que eu vou ir pro inferno, é óbvio que eu vou ter medo de morrer. Eu não quero morrer, entendeu? Eu não quero estar lá. Ou às vezes a pessoa tem medo da ação específica. Sei lá, vou levar um tiro, vou levar não sei o que lá, e eu vou ficar agonizando, não sei o que lá. Esse é o tipo do pensamento também que a gente precisa dessensibilizar esse pensamento, porque senão a gente vai dando força para ele vai virando compulsivo, e quando a gente vê, a gente não consegue sair desse pensamento. Ele fica ali asfixiando a gente, né? Então se tem medo de se asfixiar, depois vai se asfixiando já, né? Na hora, é mais ou menos isso. Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que o Gabriel perguntou. Rafael, poderia nos dar indícios de como o mundo está doente em relação ao amor? Indícios? Deixa eu pensar como é que eu posso te dizer indícios. O que eu posso te dizer é o seguinte: amor, se a gente for ver a palavra amor, o que deveria ser, né? Vamos pegar o que deveria ser e o que a gente vê na maior parte dos casos, né?
Eu vejo que amor é a gente se doar, né, para uma outra pessoa. É a gente de alguma forma querer cuidar de uma outra pessoa. A gente de alguma forma querer estar junto, estar presente. A gente querer despertar a melhor versão da outra pessoa. É a gente poder estar junto de alguém onde a gente pode ser a nossa melhor versão também, né? Isso é o que eu penso, né? Que deveria ser o amor em si. Só que muitas vezes a gente vê o amor como um gesto de controle, né? As pessoas estão juntas e elas querem controlar a outra pessoa, elas querem impedir o outro de fazer tais coisas, eles querem que o outro mude para que o outro se encaixe ao que eu espero dele, né? E esse amor é um amor que não é ele é um amor condicional, né? Não é um amor incondicional. O amor condicional é aquele que impõe condições, aquele que diz, olha, eu te amo desde que você faça isso. Aquele que, ele sabe aquela pessoa que reina, que fica sem falar com você uns dias e tal? É tipo um amor condicional, assim, sabe? Ah, eu vou fazer isso pra essa pessoa ver que eu amo ela, eu gosto dela, mas que isso aqui tá errado, ela tem que fazer diferente, tem que agir diferente, né? Ela tá impondo uma condição ali, né? E a gente acaba criando como se o amor fosse um contrato, como se fosse algo assim meio um acordo, né, entre empresas assim. E na verdade não é, na verdade as vantagens que a gente tem, né, de amar alguém, ou de ser amado, ou de estar junto, não são tangíveis, ou não deveriam ser, pelo menos, né? É a sensação que a gente tem aqui dentro, sabe? Aqui dentro do coração, saber que está no lugar certo, que está fazendo o que deve fazer, que aquilo ali é importante, que você é melhor quando está junto daquelas pessoas, e que você faz, quando você pratica um gesto de amor, um gesto de caridade para outra pessoa, você tem que ter a clareza que você não faz pelo outro, você faz por você, porque aquilo é o certo. Entende? E aí quando você entende isso, você entende que quando eu faço algo pelo outro e eu tô fazendo por mim, não pelo outro, não é porque eu tô dando algo para ele, mas é porque eu acho que é o certo, eu entendo que o outro não precisa mais me pagar. Vou dar um exemplo. Imagina que é muito comum a gente, tem pessoas, pais, né, que eles vão lá e acham que os filhos são ingratos, que os filhos tinham que fazer parte da vida deles e tal, porque esses pais, eles cuidaram desses filhos e jogam na cara, eu cuidei de você, eu comprei tal coisa, eu paguei isso, fiz aquilo e tal. Cara, como se ter um filho fosse uma espécie de investimento, né? Não, vou ter um filho para investir no meu futuro, pro meu filho cuidar de mim na velhice, pro meu filho fazer isso, fazer aquilo. Cara, não é assim que funciona, cada um tem a sua vida para viver do jeito que achar melhor, né? E nesse exemplo que eu dou, por exemplo, esse pai, essa mãe que vão lá e cuidam do filho, que compram as coisas, compram comida, compram fralda, compram roupa, fazem tudo isso, enfim, tudo mais. Esses pais, e é isso que você precisa ter clareza, olha aí o caso do amor, né? Que não é condicional. Esses pais, eles não estão fazendo isso pelo filho, eles estão fazendo isso por eles, porque esse é o papel de pai e de mãe. Pensa nisso. O teu filho não te deve nada. E você, como filho, não deve nada para os teus pais também. Porque se ele diz, eu comprava comida, eu dava roupa para você quando era criança. Cara, isso era o papel deles. Como é que eles, como pais, iam se sentir se eles tivessem um filho que não comesse? Um filho que não tivesse roupa para usar? Você entende que era por eles? Então, aí a gente consegue ter uma visão mais aberta do amor. O amor como querer estar junto, como querer fazer o bem, querer fazer parte, fazer o que é certo por mim, não necessariamente pelo outro, né? Não é um investimento, não é um acordo, né? Pelo menos é o que eu vejo, assim, tá? Não sei se... Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com isso, não? A Paula falou, ó, digamos, aproveitar o dia de hoje e deixar o resto fluir. Assim como se fosse uma onda, Rafa, independente da mudança lá na frente. Exatamente. Só tenho medo em alguns momentos, né? Mas faz parte, né? O medo faz parte, né? O que não pode é paralisar a gente. A Leandra, é isso? Leandra Flor. Tenho coragem, sou ousada, mas tenho medo também. Pois é, mulher, mas é isso. Ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é dizer, porra, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Tô nem aí, né? É isso aí, lá na frente a gente vê como as coisas se encaixam. Isso é coragem. Isso é confiança, né? A Werida falou, tenho medo de ficar debaixo da terra, ser enterrada. Pois é, viu? E de sofrer antes também. Apesar que me sinto muito forte, corajosa, ousada, minha mente me buga. Eu fico momentos conversando com minha mente. É uma guerra entre nós dois. A mente pensa besteira e eu fico batendo de frente. É como se fosse duas pessoas numa só. Você deve me entender. Super entendo. Super entendo. Mas olha só, isso é uma coisa que... Isso que você falou aqui, Walida, eu acho que vem muito aqui pra gente falar sobre isso, né? Vocês já sofreram bullying na escola? Já sofreram? Sabe, toda escola, eu não sei se hoje ainda tá tão claro isso, mas quando eu ia pra escola, né, era muito claro. Sempre tinha a figura do valentão da escola, né, aquele que ia lá e fazia bullying, mexia com todo mundo, xingava. Ele ia lá e descobria qual que era o ponto fraco de cada um e ficava cutucando, até a pessoa ir lá explodir
né? E ele se sentia muito bom por estar fazendo isso, né? O que que acontece? Essa pessoa que é o valentão da escola, ele chega e fala assim pra você: ah, você é um burro, sei lá, você é um idiota, sei lá. Cara, se você ficar tentando argumentar com ele pra mostrar o quanto você é inteligente, você vai perder a discussão. Porque não importa o quanto você argumente, ele vai sempre baixar um nível cada vez mais, né? Ele vai falar do teu corpo, da tua aparência, ele vai falar de outras coisas, ele vai baixando o nível cada vez mais, até que ele vai chegar num nível tão baixo que você não vai conseguir descer tanto para chegar lá, e aí ele vai ganhar de você lá embaixo porque ele tem experiência de estar lá. Lá no lugar onde você não tem experiência de agredir as pessoas nesse nível, né? E o que que acontece? Quanto mais força você der pra ele, mais bater boca, mais ele vai ganhar força. E no outro dia ele vem de volta, do mesmo jeito, né? E vai criando força ali, certo? Agora, qual que é o jeito certo, né? De você, digamos assim, sair de uma situação dessa? É você... Ou você faz de conta que não houve, faz de conta que não é você, né? Ou você enfrenta aquela situação ali, né? Você olha nos olhos daquilo ali, mas você não bate de frente, né? Enfrentar e bater de frente são coisas diferentes. Tem um conceito que eu acho legal que é assim, o conceito do Aikido. O Aikido é uma arte marcial que ele entende que você usa a energia do teu oponente contra ele próprio. Por exemplo, a pessoa vai vir te dar um soco, né? Você aproveita o momento em que a pessoa está dando um soco em você, ela está desequilibrada, ela está com o centro de equilíbrio dela fora do lugar. Então, se você conseguir desviar e pegar na mão da pessoa e puxar, ela vai cair no chão porque ela já está desequilibrada, né? Esse é o conceito, você usa a energia do oponente contra ele próprio. Então, assim, nesse caso do valentão da escola, né? Se você bater de frente com ele, ele for maior que você, grandão e tal, é o que ele quer, né? Uma briga ali e tal, né? Agora, o que que você pode fazer? Você pode usar a energia dele contra ele próprio, né? E aí você manter um diálogo, mas sem você tentar convencer ele do contrário, tentar convencer que ele tá errado ou convencer que você tá certo, né? Porque quando você entra nesse argumento de tentar convencer, tentar fazer o outro pensar igual a você, ele vai usar a força dele, a energia dele ali, e você vai perder essa discussão. E quanto mais você ficar batendo boca com esse valentão ali, mais ele vai ganhar força e mais ele vai te escolher em cada recreio, em cada intervalo, ele vai lá pegar no teu pé, né? Porque ele sente que ele ganha espaço quando você fica discutindo com ele. Por que eu tô falando isso, Hélida? Porque quando você fala assim, eu fico discutindo com a minha mente, brigando com a minha mente, é como se tivesse duas pessoas aqui dentro, cara, veja a tua mente como o valentão da escola. Se você ficar brigando com ela, tentando convencer ela que ela tá errada, quanto mais argumentos você der, mais ela vai quebrando esses teus argumentos e vai mostrando que você é uma fraude, que você é um fracasso e que você não sabe o que você tá fazendo, né? E quanto mais você dá energia para isso, mais esse pensamento que tá aí na mente vai crescendo, né? E quanto mais você fica com raiva disso, também mais cresce. Então eu quero trazer um conceito prático, simples, assim, né? Nesse caso do valentão da escola, que é uma referência com o jeito que a gente deve lidar com a nossa mente, com esses pensamentos obsessivos. Por exemplo, um dia, eu tava na escola, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, eu acho. Uns 12, 13, por aí. Tava no intervalo, né, comendo meu lanche tranquilo. E aí um menino que era uns 2 anos na frente, assim, né, então se eu tinha 12, eu devia ter uns 14, nessa época aí, faz bastante diferença no tamanho físico da pessoa, até porque eu sempre fui meio pequeno, né, meio pequeno e tal. Não era muito grande, eu lá comendo meu lanche de boa, sem incomodar ninguém. E aí ele chegou pra mim, né, do nada, com aquele grupo, né, de amigos junto dele lá, chegou pra mim e olhou bem nos meus olhos e falou assim, naquela época, chamar de homossexual, né, era um xingamento, era uma agressão, era usado como uma ofensa. E ele chegou pra mim e disse assim, você é um viadinho, sabia? Você é um viadinho, como, né, querendo dizer que era homossexual. Aí eu, tranquilo, tava comendo, olhei pra ele sereno, eu nem sei de onde é que veio aquilo, mas foi naturalmente, olhei pra ele e disse assim, sou assim, por quê? Você quer me dar um beijo? Cara, ele destruiu ali, sabe? Ele não sabia o que me falar, porque todos os amigos dele começaram a rir dele, sabe? O que que eu fiz? Digamos, a arte do Aikido. É a força que ele jogou com tanto ódio pra cima de mim, eu não revidei aquilo, eu não disse eu não sou. Tudo que ele queria que eu dissesse eu não sou e fosse brigar com ele e partisse pra cima era o que ele queria. Mas o que que eu dei? Eu acolhi o que ele me disse. Ele falou assim, viadinho, eu falei, sou. Quer me dar um beijo? Cara, acabou, sabe? Acabou. No outro dia, eu me lembro que ele, como ele não era da minha turma, né? No outro dia, no intervalo, eu lembro que ele passou, ele olhou pra mim com o canto do olho, assim, sabe? E seguiu para outro lado, entendeu? Então, é esse conceito que eu quero trazer. Quando a tua mente traz uma besteira, um negócio assim, você não precisa provar para ela que ela tá errada, ou que você tá certo, ou que é diferente, ou que não é isso, ou que não é aquilo, porque quanto mais você se envolve nesses pensamentos aí, mais você dá força para isso, sabe? E quanto mais você se emocionar e der força, maior isso fica. Então, tem pensamentos que simplesmente não valem.
não valem a pena, sabe? Uma coisa que eu quero te dizer, assim, ó, a experiência que eu tenho de tratar e atender pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo a respeito de pensamentos, né? É que, assim, ó, as pessoas ficam bravas com o pensamento. Sempre. E quanto mais elas ficam bravas com o pensamento cola nelas. Outro exemplo aí, né, de escola também, né? Ó, quanto trauma de escola, não sei se vocês passaram por isso também, né? Mas é o apelido. Você já teve um apelido que você não gostou? Cara, se alguém do nada vai lá e te chama de uma coisa que você não gostou, certo? E você diz pra pessoa, você fica bravo, né? Sei lá, vai lá e chama assim, imagina que a pessoa olha pra mim e diz assim, ô Florzinha, eu vou te chamar de Florzinha, que tal? Eu vou te chamar de Florzinha. Se eu vou lá e fico bravo, brigo, empurro a pessoa, xingo, sabe o que que acontece? Eu virei Florzinha, né? Sempre vamos chamar de Florzinha o resto da vida. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar naquela onda, dizer, ah, Florzinha, legal, gostei e tal, e pronto. Sabe? Se você ficar bravo com aquilo ali, dá energia, você fica brigando contra, né, batendo ali, você traz aquilo pra tua vida. Então, pensamento merda todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem esse tipo de pensamento. Tipo assim, tá andando na rua e pensa assim, nossa, se eu me jogasse embaixo desse ônibus. Infelizmente, todo mundo tem esse pensamento merda que vem do nada e vão do nada. A questão é que se você ficar pensando, meu Deus, como é que eu pensei isso? Como é que pode? Que jeito é isso? Por que que eu sou desse jeito? Eu tô perdendo o controle? Meu Deus, tem um negócio ruim dentro de mim, eu tenho que fazer uma desobsessão, tenho que fazer não sei o que lá, porque tá passando um negócio aqui. Cara, você tá ferrado daí, entendeu? Você deu força pra isso aí, você não pode dar força pra isso. Tem que dizer, pensa, tipo assim, nesse exemplo, né? Meu Deus, se eu jogasse embaixo daquele ônibus, beleza, passou. Ou dar risada disso, sabe? Como seria você desse risada? Você imaginar assim, pô, que engraçado um pensamento idiota desse, nada a ver comigo. E segue o teu caminho, entendeu? Aí você consegue ter o controle emocional aí e ficar tranquilo assim, né? Isso que importa, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Vamos ver aqui que o Elida tinha dito. Oh, meu Deus, fecha aqui. Aqui, tá. Ô, caramba, perdi meu negócio aqui, meu. Aqui. A Ilza falou, somos espíritos, não vamos pro inferno, não. Pois é. Esse tem uma história pra contar também. Vamos ver se encaixa aqui, depois eu conto. A Paula falou, tipo um pai que fica cobrando o filho. Conheço um pai assim. Isso, tipo assim, né? Eu faço tudo por você. Cara, você faz porque você quer, né? Porque é o teu papel de pai, né? A Paula falou, não sofri, mas tinha meninas que não gostavam de mim e me batiam no banheiro em três. E ainda tinha que ficar quieta, senão eu apanhava mais. Pois é difícil, né? Essas relações aí, nós somos sobreviventes. Todo mundo tem suas histórias tristes aí de coisas que a gente passou que foram difíceis, né? Mas essa história que você tá me contando aqui, Paula, essa história é muito importante, hein? Porque esse é o momento que você tá sendo agredida por três pessoas ao mesmo tempo no banheiro de escola ainda, naquele momento a percepção de quem tá lá sendo agredida é que a pessoa vai morrer. E isso aqui, ó, é o típico trauma que traz pra gente uma crise de ansiedade no futuro. Quando a gente se sente pressionado, sem saída, se sente encurralado na vida, a gente traz a lembrança das memórias do que a gente viveu, que a gente acha que é parecida com isso. E uma lembrança dessa, com toda certeza, é parecida com isso e ela é trazida também. Então, às vezes, de repente, momentos que você se conecta com essa sensação de, meu Deus, estou encurralado aqui, você pode trazer a dor daquele momento lá. Então, isso é uma coisa interessante, né? De você falar aqui. Interessante a gente olhar para essas coisas aí que são muito fortes e poderosas aí, esses momentos que a gente viveu, tá bom? Faz sentido isso para vocês, galerinha linda do meu coração? Então, eu queria dizer hoje isso, né? Do que você tem medo, né? Olha pro que tá te causando medo e pare de ficar tentando lidar contra isso, né? Tentando lutar contra isso, tentando fazer contra-ações para evitar que essa coisa ruim aconteça, porque, cara, essa coisa ruim aí talvez nunca vai acontecer, né? Talvez isso é só um pensamento que você teve um dia que não tem nada a ver. Vou contar, só para finalizar a live de hoje aqui, vou contar a história que a Ilza falou ali de a gente não vai pro inferno, né? Contar a história de uma paciente que chegou para mim, 45 anos, uma mulher bem resolvida, né? E ela estava tendo crise de ansiedade toda noite. Ela acordava de noite com crise de ansiedade, né? Passando mal, hiperventilando, ia pro hospital, tudo mais e tal, né? E aí o que aconteceu, né? Qual que era a treta, né, da história de vida dela? Olha só. Ela era uma pessoa bem religiosa, né? Ela ia muito pra igreja, assim. E aí o que aconteceu? Ela tinha muito claro na mente dela o conceito da dualidade, céu e inferno, né? Os bons vão pro céu e os ruins vão pro inferno, né? Aí eu perguntei pra ela, tá, aí, o que diferencia uma pessoa da outra, né? Quem que julga, como é que funciona? Ela falou assim, olha, quem faz uma coisa que é muito, mas muito ruim, aí vai pro inferno, porque não tem justificativa, não tem explicação, aí vai pra lá. Aí eu falei, ah, tá, beleza.
né, fiquei com aquilo, né? Tá, vamos lá, vamos seguir em frente. Aí o que que aconteceu? Eu perguntei pra ela como é que era na visão dela, né, o conceito de céu e inferno. Ela falou, não, o inferno é assim, tem o diabo fica lá, aquelas línguas de fogo chicoteando as pessoas e tal, para elas serem punidas. Eu falei, tá ruim, né? Mas tá bom, beleza, vamos lá. Aí, continuando a história, olha o que que aconteceu, né? Essa mulher, quando ela tinha 6 anos de idade, eu acho, estava na casa do vô. E o vô, ela estava brincando e o vô pediu para ela buscar um copo de água na cozinha. E ela foi na cozinha e ela não queria parar a brincadeira dela, mas o vô disse, vai lá buscar, né? E ela foi, meio tipo empurrada assim, né? Aí ela foi, pegou o copo de água e ela tava com raiva do vô porque ela não queria ter parado de brincar. Lembre bem, ela tinha 6 anos, era uma criança. E ela tava com aquele copo de água e ela falou pra ela mesma assim, por que que ele não morre? Tipo, de raiva do vô. Porque ele interrompeu a brincadeira, certo? Mas não era um negócio assim, né? Só isso. Foi lá, entregou o copo de água pro vô, continuou a brincadeira. 15 ou 20 dias depois, o vô morreu mesmo, certo? Morreu. E o que que aconteceu? Ela guardou dentro dela a sensação que foi ela que matou o vô dela. Porque ela falou aquilo pra ele. E daí ela, é óbvio que ela não falou isso pra ninguém, desse pensamento que ela teve enquanto ela foi entregar água. Não falou com os pais, não falou com ninguém e tal. E ela carregou isso uma vida inteira, cara. 40 anos até chegar ali comigo. A sensação nítida e viva que foi ela que matou o vô dela. Né? E dela viu a dor dos pais no velório, no enterro, tudo mais, se sentindo culpada por aquilo ali, né? E aí, beleza, olha a relação complexa que ela fez na cabeça dela. Ela pensou o seguinte: uma pessoa que mata outra pessoa é uma pessoa que não tem perdão. É uma pessoa ruim e não há nada que possa fazer a respeito. Você entendeu onde eu quero chegar? Quando ela ia dormir e fechava os olhos, eu falei assim, tá, mas então você entende que você matou o teu avô? E ela começou a chorar e tal. Olha a relação complexa. Ela entendeu que como ela matou o vô dela, né? Ela não podia ser perdoada. Isso era imperdoável. Logo, ela era uma pessoa ruim. Logo, por ser uma pessoa ruim, ela ia para onde? No inferno. Então, ela ia ser chicoteada pelo diabo. Aquela história toda que ela me contou lá. Então, quando ela ia deitar, ia dormir, fechava os olhos, ela se via sendo chicoteada pelo diabo e tudo mais. Aquela história toda. Que foi o pior cenário que ela criou para onde ela acha que ela iria. Ela estava morrendo de medo desse inferno. E pelo medo dela, ela estava vivendo lá já. Entende? O inferno estava na mente dela, né? Pelo medo dela chegar lá. Então, é isso que eu quero dizer. A gente precisa, né? O mundo precisa de terapia. A gente precisa ir lá, ressignificar essas histórias, fazer ela entender que não foi ela que matou o vô, que ela não tinha nada a ver com a história. Que o que ela fez foi uma coisa de uma criança absolutamente inocente, né? Natural e tal. E ela soltar aquela culpa que ela carregava, porque aí ela naturalmente pôde sair de onde ela achava que era o lugar dos impuros, impróprios e tudo mais, porque ela entendeu que ela estava livre daquilo ali. Então, isso é um caso clássico, que ela estava tentando lidar com algo ruim que ela parecia que era iminente, o monstro que ia acontecer na vida dela, quando ela morresse, ela chegar lá. E não vai, pô, né? Cara, meu Deus, né? São coisas muito loucas, assim, mas é muito interessante como a gente cria o nosso mundo interno e como, pelo poder da terapia, a gente pode acessar esse mundo interno e lá e ressignificar essas coisas todas aí. Tudo pode ser feito, né? Quando a gente entende como a mente funciona e a gente vai lá e ressignifica essas coisas, respeitando, claro, a crença de todo mundo, né? O modo de pensar de cada um, mas simplesmente soltando aquele nozinho que precisa ser solto ali para a vida poder fluir, tá bom? A Paula falou, tá bom, entendi, Rafa, bom ter falado, tá bom. Gente, então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tenham um ótimo final de semana. Se cuidem aí, tá? Durmam bem, se agasalhem bem se estiver frio aí, tá bom? Se você quer de alguma forma trabalhar como terapeuta, se você sente que esse é o teu chamado, cola aqui em mim que eu tenho conteúdo muito bom sobre isso, né? Tenho curso sobre isso. Eu faço lives toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite. Aqui é o momento da gente trocar, aprender. Me segue nas outras redes sociais. No meu canal do YouTube tem mais de 100 auto-hipnoses lá que você pode fazer uma por dia aí e ajudar a ressignificar várias coisas aí da tua vida, tá? E se você sentiu o chamado aí, me manda a mensagem, vamos conversar, vamos trocar ideia aí, que eu trabalho como terapeuta também, atendo à distância, atendo aqui presencialmente, né? E eu sou mentor de outros terapeutas aí, então, se você sentir que eu posso te ajudar de alguma forma na tua caminhada aí, me manda uma mensagem que vai ser um prazer, tá bom? A Warida falou, já senti essa culpa e é muito difícil. Pois é, pelo jeito que você fala, então já foi, né? Já sentiu, já não sente mais, né? Beleza? Tem que ser assim. A Paula falou, criamos nossos monstros. Exatamente. Nenhum monstro que existe na vida real pode ser pior do que o que você cria na tua cabecinha aí, tá bom? A Ilza falou, sim, uma criança, imagina. Pois é, exatamente. Gente, se cuida então, uma ótima noite, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!